Olá a todos! Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para caso goste do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o like. É de graça e isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. O que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Bom, antes de falarmos do caso de fato, é interessante, primeiro conhecermos um pouco mais sobre o elemento químico que este caso aborda. O césio-137, ou radiocésio, é um isótopo radioativo de césio, que é formado como um dos produtos de fissão mais comuns pela fissão nuclear de urânio-235, e outros isótopos fissionáveis em reatores nucleares e armas nucleares. Para resumir em poucas palavras, o césio-137 é um elemento radioativo, e o contato direto com ele pode causar náuseas, vômitos, diarreia, tonturas, queimaduras e até mesmo a morte se não for tratado corretamente. No vídeo de hoje, irei falar sobre o maior acidente radiológico do Brasil, que ocorreu em Goiânia, onde pessoas simples tiveram acesso ao césio-137 e acabaram sendo expostas e expondo outras pessoas a ele. Bom, agora vamos para o caso. O Instituto Goiano de Radioterapia, BAI-GR, era um instituto privado, localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. Uma disputa entre o IGR e a Sociedade São Vicente de Paulo, SSVP, acabou provocando a venda do terreno em que se localizava o IGR para o Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás. Ao conseguir um novo endereço, o Instituto Goiano de Radiologia deixou para trás todo o seu mobiliário, incluindo uma máquina radiológica contendo uma cápsula com o isótopo 137 do elemento químico césio. Em maio de 1987, o Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás começou a demolir o prédio presente no terreno até que uma liminar da Justiça determinou a suspensão das obras. O prédio então ficou ali, parado, abandonado, sendo invadido pelo mato, mas com a cápsula de césio-137 intacta. No mês de setembro, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, dois moradores do bairro Popular, próximo ao local em que estavam as ruínas do Instituto Goiano de Radiologia, decidiram adentrar as instalações em busca de materiais que pudessem vender e ganhar um dinheiro. Os moradores encontraram então o maquinário radiológico com a cápsula de césio, que havia ficado abandonada no instituto. Em 13 de setembro, retiraram o aparelho da clínica. E já no dia seguinte, sofreram sintomas de contaminação radioativa, acreditando que o mal-estar tinha sido apenas culpa da alimentação. 5 dias depois, a peça foi vendida a um ferro velho. Foi no ferro velho de Devair Ferreira que a cápsula de césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. O dono do ferro velho expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio-137, um sal muito parecido com o sal de cozinha, mas que emitia um brilho azulado quando estava em um local com pouca luz. Devair ficou encantado com o pó, justamente por emitir aquele brilho azul no escuro. Ele mostrou a descoberta para sua esposa Maria Gabriela, bem como o distribuiu para familiares e amigos. O irmão de Devair, Ivo Ferreira, chegou até a levar um pouco de césio para sua filha, Leide das Neves, que tocou na substância e ingeriu as partículas do césio junto com um ovo cozido que sua mãe havia preparado para o jantar. Outro irmão de Devair também teve contato direto com a substância. Pelo fato de esse sal ser higroscópico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele facilmente adere à roupa, à pele e aos utensílios, podendo contaminar os alimentos e organismos internamente. Até aqui a situação ainda estava controlável, se é que podemos dizer assim, mas o que fez desse ser o maior acidente radiológico do Brasil ainda estava por vir.
Poucas horas após a exposição ao material radioativo, os afetados começaram a desenvolver alguns sintomas como náuseas, tonturas, vômitos e diarreias. Os familiares dos contaminados foram inicialmente à farmácia para procurar auxílio. Alguns também procuraram postos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Os médicos, observando os sintomas, pensaram que se tratava de algum tipo de doença contagiosa, medicando os doentes conforme os sintomas descritos. Maria Gabriela, esposa de Devair, desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul era o responsável pelos sintomas que todos de sua família sentiam. Ela e um empregado do Ferro Velho pegaram um ônibus e levaram a cápsula de césio para a vigilância sanitária. Isso mesmo que você ouviu, um ônibus. A partir daí, as coisas começam a ficar ainda mais preocupantes. Chegando na vigilância, Maria foi atendida e, durante a entrevista com os médicos, a esposa do dono do Ferro Velho relatou para a junta médica que os vômitos e diarreia se iniciaram depois que seu marido desmontou aquele aparelho estranho. Então, acharam prudente deixar a cápsula retida na vigilância sanitária. Para manter distância da amostra, resolveram deixá-la sobre uma cadeira velha no pátio das instalações do prédio. Contudo, funcionários curiosos acessaram o local para observar o material misterioso, sem saber da sua periculosidade. O físico Walter Mendes Ferreira atendeu à convocação da vigilância sanitária para avaliar a cápsula que foi entregue por Maria Gabriela. Ainda quando estava a uma distância considerável, Walter já conseguiu detectar níveis de radiação. A coisa estava tão feia que o aparelho atingiu o limite de sua escala na primeira leitura, demonstrando não ser capaz de mensurar a radiação presente. Walter precisou trocar de aparelho para ter certeza de que se não tratava de uma falha. A partir daí, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, foi avisada e iniciou o plano de emergência radiológica, convocando médicos especialistas e pessoal de radioproteção, além de técnicos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, das Furnas Centrais Elétricas e da antiga Nuclebras. A limpeza produziu cerca de 13.500 kg de lixo atômico, que necessitou ser acondicionado em 14 contêineres que foram totalmente lacrados. Dentro deles estão 1.200 caixas e 2.900 tambores, que permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Para armazenar esse lixo atômico e atendendo às recomendações do IBAMA, da CENEM e da CEMAN, o Parque Estadual Thelma Ortegal foi criado em Goiânia, hoje pertencente ao município de Abadia de Goiás, onde se encontra uma montanha artificial onde foram colocados no nível do solo, revestida de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura de concreto e chumbo. Os moradores da região buscaram vender suas moradias e deixar o local. Porém, seus imóveis tiveram o valor reduzido pelo medo da população da existência de radiação no ar. Além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a população local sofreu discriminação devido ao medo de que a radiação fosse contagiosa, dificultando o acesso aos serviços, educação e viagens. Houve também uma queda significativa de estabelecimentos comerciais na região. Mas não foi só isso. A Associação das Vítimas do Césio-137 afirma que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de 1.600 tenham sido afetadas diretamente. Entre essas pessoas que acabaram falecendo estão Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, era filha de Ivo Ferreira e foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do proprietário do Ferro Velho Devair Ferreira, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Faleceu em 23 de outubro de 1987, cerca de 1 mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi o empregado de Devair Ferreira, que trabalhou diretamente na fonte radioativa para extrair o chumbo. Foi internado no hospital e morreu 6 dias depois,
em 27 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também foi funcionário de Devair Ferreira e também trabalhou na fonte radioativa. Faleceu em 28 de outubro de 1987. Devair Alves Ferreira, o dono do ferro velho, sobreviveu em primeira mão à exposição, apesar de ter recebido 7 G de radiação. Tornou-se alcoólatra por se sentir culpado por abrir a cápsula. Contraiu câncer pela radiação e faleceu 7 anos depois, em 1994. Com toda certeza, esse é um dos acidentes mais tristes que aconteceu aqui no Brasil, onde a displicência de uma empresa deixou para trás um aparelho contendo algo extremamente perigoso dentro, como se fosse lixo comum. E essa displicência resultou na morte de diversas pessoas ao longo dos anos. Enfim, esse foi o maior acidente radiológico do Brasil. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar like e ativar o sininho. Obrigado e até a próxima.